Em 40 anos de carreira diplomática, o portuense Luís de Almeida Sampaio, atual embaixador acreditado na República Checa, esteve colocado ao serviço de Portugal na NATO, na Argélia, na Sérvia, na Alemanha. E é precisamente em Berlim, onde foi embaixador de Portugal, nomeado por Pedro Passos Coelho, em pleno período em que vigorava o Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, há quase uma década, que viveu a crise da admissão de Paulo Portas e se desdobrou em contactos com a chancelaria alemã, tendo a sua ação incansável granjeado o prémio Francisco de Melo e Torres de melhor embaixador do ano, em 2015. É esse período conturbado e apaixonante da nossa história que conta no livro Diplomacia em Tempo de Troika, prefaciado por Pedro Passos Coelho e lançado por José Manuel Durão Barroso. Olá, Sr. Embaixador, bem-aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. É engraçado porque é um first, eu nunca tinha... eu acolhi antes as suas duas filhas, hoje acolho o pai, isto é um first para mim, depois de terem passado por aqui por razões completamente distintas as suas duas filhas, há 3 anos, exatamente há 3 anos, em 2 de outubro de 2019, esteve aqui a Carolina Sampaio, nas vésperas de entrar para um convento de carmelitas da mais estrita clausura, São Calixto, perto de Córdoba, e aqui aos microfones do Observador deu a sua primeira e última entrevista, como ela disse. É verdade, foi um momento muito emocionante, certamente para ela, mas para nós como família, como pais, para mim designadamente, foi um momento muito especial e no fundo comento que a Carolina está extremamente feliz no mosteiro de São Calixto, certamente mais feliz do que a maioria dos mortais que vive as agruras do cotidiano sem as bênçãos da oração e do silêncio. Este ano, a 8 de março, esteve aqui a irmã dela, a Francisca Sampaio, funcionária da NATO desde 2019, trabalha no... Oi? Desculpa. Guarda essa pergunta, por favor, onde tu ias. Temos que interromper, porque o microfone completamente a tapar a cara do seu embaixador. Ok. Temos que... Então retomamos esta frase. Já este ano, em 8 de março? Está bem. Olha, porquê que eu estou a ouvir tão baixinho? Tão baixinho é porquê? Estou a ouvir os indicativos muito longe, estou a ouvir tudo muito longe. Não tem a ver com estes níveis aqui, pois não? É só com isto? Está bem. Desde que estejas a ver lá os níveis e está bom, e para mim é tranquilo. O vídeo está bom. Podemos ok, está bem. Já este ano, a 8 de março, aqui esteve a irmã Francisca Sampaio, funcionária da NATO desde 2019, no quartel-general, em Bruxelas, que casou há poucas semanas e aqui veio falar no contexto da NATO e da guerra da Ucrânia, que começara 2 semanas antes. Veio falar da desinformação de Putin porque é que a no-fly zone sobre a Ucrânia não era opção. Sr. Embaixador, tem muito orgulho nas suas 2 filhas? Tão diferentes? Muito orgulho nas duas, com percursos muito diferentes. A Carolina num Carmelo de clausura, radiante, feliz, realizada, e a Francisca, funcionária da NATO, agora casada, a viver em Bruxelas, na bolha bruxelense, um percurso completamente diferente, mas também muito feliz e com um destino muito promissor. E ainda por cima casada com um analista político, um especialista também, é muito engraçado, tem tudo a ver com ela, mas não houve cunha para a Francisca entrar na NATO, foi por concurso. Foi exatamente por concurso. Porque eu sei que ela tem este mestrado em Governance, Leadership, Democracy Studies, na Católica, estava a doutorar-se depois na influência da China nas democracias liberais, e sei que concorreu e entrou. Aliás, nem ia de leia consigo para lá. Não ia comigo, e a NATO é uma organização que não aceita cunhas, mal era se assim fosse. Está por mérito próprio, então, a trabalhar na NATO e veio cá falar da guerra da Ucrânia. É uma pergunta muito breve que lhe faço a si. O embaixador trabalhou na NATO, primeiro em 1987 e depois chegou a ser o nosso embaixador lá entre 2015 e 2019, depois de sair da Alemanha, até há 3 anos. Já na altura via-se a Rússia como uma ameaça? A Rússia passou por várias fases no seu relacionamento com o Ocidente. E é evidente que a assertividade estratégica da Rússia tem que ser contida na Ucrânia. É a única forma de um dia podermos aspirar a novamente estabelecer uma relação estável, estrategicamente falando, com a Rússia. Seja como for, ninguém sabe qual é o desenrolar, nem o fim do conflito que é provocado pela invasão da Ucrânia pela Rússia, mas qualquer solução tem que ser conforme ao direito internacional.
tem que respeitar os princípios fundamentais do direito internacional, a integridade territorial da Ucrânia, tem que respeitar o seu direito à autodeterminação, o seu direito à legítima defesa. Qualquer solução que não configure o respeito absoluto pelas regras do direito internacional será uma solução coxa e prejudicial para o direito internacional. Foi uma coisa que aprendi consigo também, em várias conversas que tivemos. Como é que se para? A paz tem sempre que ser feita com o inimigo. É impossível fazer a paz unilateralmente, se não houver um acordo. Como é que se para um homem como um ditador ou como um Putin, por exemplo? Eu julgo que os ditadores têm que ser denunciados por isso mesmo e, sobretudo, têm que ser contidos. Não há forma de acomodar ditadores mantendo a ordem internacional e, sobretudo, havendo vantagem para quem representa as democracias, que representa a liberdade, representa a esperança num futuro melhor, como é o caso do Ocidente. Portanto, há que conter a Rússia de Putin na Ucrânia e há que fazer respeitar o direito internacional e a ordem internacional baseada em valores e em regras. Estes avisos e estas sanções, acha que estão a surtir efeito ou devia haver uma ação mais musculada ou de outro tipo, diplomática, com outros intervenientes, outra negociação? Eu julgo que o que está a ser feito é aquilo que é correto e adequado. As sanções estão obviamente a funcionar e o resultado delas é evidente na própria reação das elites no Kremlin. Julgo também que há, porventura, um caminho a ser feito nessa matéria. Ou seja, estas sanções até agora aplicadas à Rússia não serão certamente as últimas, sobretudo depois da anexação ou da declaração de anexação ilegal e ilegítima por parte da Rússia em relação a 4 regiões da Ucrânia. E também acumulam-se os indícios de crimes de guerra. Eu julgo que essas duas vertentes acabarão por tornar praticamente inevitável a imposição de novas sanções. Vemos que aqui o seu livro conta que quando foi em 2014, a anexação da Crimeia, o seu embaixador foi logo ter com o ex-chanceler alemão para falar exatamente disso, e começa, aliás, o livro por isso. Por esse episódio. E no fundo, porque me pareceu da maior, a história está-se a repetir, não é? Da maior atualidade, tentar contextualizar e atualizar o livro à luz daquilo que estamos a viver. Claro. No fundo, que em 2014, com a anexação da Crimeia, foi apenas o prenúncio daquilo que, mais recentemente, a partir de fevereiro deste ano, acabaria por ocorrer. 40 anos de atividade diplomática, faz para o ano, participou em centenas de reuniões e conferências internacionais, publicou muitos artigos em revistas de ciência política, relações internacionais, desempenhou várias funções na União Europeia e também na NATO. Costuma guardar tudo, os convites, as notas, os recados, escreve algum diário ou assim para mais tarde? Guardo tudo, guardo literalmente tudo, convites, inclusive menus de jantares oficiais. São apoios de memória. Quer os que organiza, quer os para os quais é que é convidado. Exato. Aqueles para os quais sou convidado e em que participo. São apoios de memória. O espólio um dia são apoios de memória será para fundamentais. si ou vai para a biblioteca do Ministério? Tem uma curiosa biblioteca diplomática. Vamos ver por onde é que as coisas irão, mas certamente acabarei por ter a oportunidade de as utilizar muito antes de as destinar a qualquer outro fim. Porque, no fundo, são suportes de memória. E tenho centenas de cadernos com notas, praticamente, tudo bem organizado, praticamente um diário. Muito bem. Então, estamos em 95, 98, foi conselheiro diplomático do Comissário Europeu, na altura João de Deus Pinheiro. Entrou depois na NATO, onde fez parte daquela Força Internacional de Estabilização da Paz na Bósnia, e já começou a sua experiência nos Balcãs. Passou por Luanda, na altura em que se assinava o Acordo de Paz, em 2002, que pôs fim à Guerra Civil, que durava desde 75. Assistir a estes momentos, teve em Luanda nas reuniões da Troika, de outra Troika, no processo de paz de Portugal, a Rússia e os Estados Unidos, sobre a égide da ONU. Deve ser uma coisa emocionante ter participado, ter estado lá quando isto aconteceu. Foram momentos muito, muito intensos, em relação aos quais é preciso não só uma grande empatia por quem está a sofrer, como aconteceu na Bósnia, como aconteceu em Angola também, mas ter uma visão estratégica na perspectiva de que há um amanhã, depois do conflito e depois das circunstâncias difíceis que se vivem, nessas alturas designadamente, e esse amanhã acaba por se materializar
às vezes da forma mais inesperada, aconteceu em Angola, com a oportunidade de pôr fim à guerra civil, e eu tive o privilégio de estar envolvido nessa etapa final, que permitiu que Angola entrasse num caminho de normalidade, que de resto hoje começa a dar frutos. Exatamente. Depois foi embaixador então em Argel, onde tinha-se resolvido este diferendo luso-argelino que persistia desde 93, a propósito de algumas cláusulas relativamente ao gás natural, e desempenhou um papel central, eu acho que é um dos sucessos também da sua ação diplomática, na resolução daquele diferendo. Eu lembro que na altura falei consigo, Sr. Embaixador, e disse-me que, eu perguntei, porquê é que temos este negócio com este país que não pensa como nós, que é quase totalitário, que é um país muçulmano, que não tem nada a ver com a Europa, e lembro que me disse, é precisamente por isso que nós temos que manter estes laços com estes países. Nem eles podem abdicar de ter relações com o Ocidente, nem nós podemos com esses. Portanto, nós temos que ver isso assim. Nós temos uma relação... A big picture, digamos. Nós temos uma relação excelente com a Argélia, e essa relação foi sendo alicerçada ao longo de décadas por interesses comuns, mas também por sintonia em muitas matérias. Estiveram em Argel exilados, resistentes portugueses. Por exemplo, foi um momento muito especial da vida política portuguesa, da história de Portugal, mas a relação com a Argélia nunca tinha dado grandes frutos do ponto de vista económico e empresarial. E isso tinha a ver justamente com um problema relacionado com duas cláusulas do acordo que tínhamos firmado com a Argélia a propósito do fornecimento de gás natural. Mas isso é matéria que eu abordarei com detalhe também num próximo livro. Não necessariamente no próximo. O próximo será porventura mais dedicado às relações transatlânticas e à NATO, mas um dia certamente terei a oportunidade de falar sobre isso. Depois, em 2007, foi coordenador do processo de paz no Médio Oriente. Então, por diversas vezes, o Sr. Embaixador foi à Cisjordânia, à faixa de Gaza, à Jordânia, ao Egito, ao Líbano, à Síria, à Arábia Saudita. Publicou um artigo na revista do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Paz no Médio Oriente, Ilusão ou Possibilidade, era o título deste artigo. Minha pergunta é esta, é uma coisa insanável, há décadas, vê um fim naquilo? Eu julgo que, apesar de tudo, há evoluções significativas na situação no Médio Oriente. E há hoje um relacionamento entre Israel e alguns dos Estados árabes e alguns dos Estados do Médio Oriente que não prevaleciam na altura. Esse momento que eu descrevo e que coincide com a presidência portuguesa da União Europeia em 2007, a presidência portuguesa anterior à que tivemos o ano passado, foi um período muito intenso do ponto de vista negocial e um período em que se podiam apontar razões de esperança. E são essas as razões de esperança que motivam os diplomatas na sua incansável tarefa de procurar a paz e a estabilidade no Médio Oriente. Eu julgo que as circunstâncias são muito diferentes hoje. Eu diria que elas mudaram significativamente, no entanto, as razões de esperança permanecem. Muito bem. Em Belgrado teve também, entre 2008 e 2012, onde chegou a ser também embaixador não residente na Macedónia do Norte e no Montenegro. Aí já tinha experiência nos Balcãs, graças ao seu trabalho na Bósnia e Herzegovina. Prepara um livro chamado O Projeto Inacabado. Isso também está no prelo? Ficou agora em stand-by para sair este? No fundo, os Balcãs são esse projeto inacabado no sentido em que apenas no dia em que todos os países que compõem os Balcãs Ocidentais fizerem parte das estruturas euroatlânticas de segurança, de defesa e também do ponto de vista económico, só nesse dia é que nós teremos efetivamente uma Europa inteiramente estável e com perspectivas de progresso de longo prazo. É evidente que os caminhos serão diferentes. Há países como a Sérvia, por exemplo, que muito dificilmente imaginam o seu horizonte no quadro da NATO, mas imaginam-no seguramente no quadro da União Europeia, e há outros países para os quais um dia pertencerem à Aliança Atlântica é uma opção evidente. De resto, já hoje, quer o Montenegro,
quer a Macedónia do Norte, então, são membros da Aliança Atlântica. Então, em Berlim, teve entre 2013 e 2015, é sobre isso que fala este livro da diplomacia em tempo de Troika, e depois teve, já voltamos a ele, para falar do livro, e depois teve na NATO até 2019. Teve N reuniões com o Ministro da Defesa e o Ministro dos Negócios Estrangeiros lá, várias cimeiras da NATO, nomeadamente a que foi em Varsóvia, em Bruxelas, as duas em Bruxelas e em Londres. Lembro na altura que a NATO conduziu aí um ataque, digamos, fulminante, final, talvez, diria eu, ao Daesh. Aí foi uma estratégia própria da NATO para acabar com este terrorismo como a gente o conhecia. Isto ficou mesmo ocupado e acabado? Ou acha que estas células que vão aparecendo já não são tão assustadoras? A coligação internacional contra o Daesh, contra o exército islâmico, é algo muito mais abrangente do que a NATO. Os países membros da Aliança Atlântica são também, simultaneamente, partes dessa coligação internacional na luta contra o Daesh. Eu julgo que há que ter muito cuidado, muita atenção, continuarmos alerta. As ameaças à segurança, designadamente essas ligadas a esse tipo específico de terrorismo, são permanentes. A luta pela segurança, tal como a luta pela liberdade e a luta pela democracia, são tarefas permanentemente inacabadas. Não são adquiridas, não é? Nunca devemos, eu acho que correr o risco de imaginar que a nossa liberdade, a nossa segurança, os nossos sistemas políticos são bens adquiridos e intocáveis, porque não são, podem estar em risco, exatamente. Ao longo da sua vida, destes 40 anos de carreira, quase a fazer 40 anos, o Sr. Embaixador cruzou-se com grandes personalidades. Estou-me a lembrar do Helmut Kohl, por exemplo. Sei que é uma pessoa que o tocou de modo especial. Helmut Schmidt, Gerhard Schröder, o tal que visitou, portanto, depois da anexação da Crimeia. Fala um bocadinho destes grandes estadistas que o impressionaram e que marcaram a sua vida. Eu julgo que, sendo todos diferentes, todas essas grandes personalidades que eu tive a oportunidade de ver em ação, mais do que interagir ou conviver necessariamente, mas sobretudo ver em ação, basta pensar que na primeira cimeira da NATO, que eu tive a oportunidade de assistir dentro da sala, sentado obviamente nos bancos lá atrás a tomar notas, tínhamos à volta da mesa François Mitterrand e Jacques Chirac, porque era o momento da coabitação em França, e a França teve o privilégio de ter 2 lugares à mesa dessa cimeira da NATO e não apenas um, ao contrário de todos os outros países. Mas para além de Mitterrand e Chirac, e portanto desta peculiaridade da França ter 2 lugares à mesa, nessa mesa estavam Helmut Kohl, estava Ronald Reagan, estava Margaret Thatcher, estava Brian Mulroney, o primeiro-ministro do Canadá. Basta citar este conjunto absolutamente extraordinário de personalidades para se fazer ideia de que há um privilégio único que é associado a funções como aquelas que eu desempenhei ao longo de várias décadas. Isto para não falar, por exemplo, só para dar um exemplo, o jantar do gabinete da Angela Merkel com o José Manuel Durão Barroso, portanto só os três a jantar no gabinete dela. Não exatamente só os 3, mas praticamente só os 3. E de resto é um episódio muito interessante que eu não tenho tempo de citar neste livro, mas que é um episódio muito interessante que revela também muito da personalidade da chanceler, e eu um dia, porventura num artigo ou numa entrevista mais longa para a Rádio Observador, terei ocasião de descrever. Merkel confessou há muito pouco tempo que a política com a Rússia foi o seu maior erro político. É fácil perceber isso? Eu julgo que, sem fazer um juízo definitivo, porque ainda há, obviamente, muito para acontecer do ponto de vista internacional e do ponto de vista da análise política internacional em relação ao que se passa neste momento na Ucrânia. Eu diria que a chanceler Angela Merkel acreditou que era possível estabelecer uma relação durável, de longo prazo, de confiança estratégica com a Rússia. E julgo que a história demonstra que se enganou redondamente. Estava a falar, o Sr. Embaixador, das personalidades com quem se cruzou,
E agora estou-me a lembrar que não há muito tempo, aí há 4 anos, mais concretamente em julho de 2018, teve outra cimeira da NATO em Bruxelas, onde se cruzou, por exemplo, com Donald Trump. E foi um encontro também que ficou para a história. Donald Trump é uma personagem e foi muito interessante também observar Donald Trump em ação em algumas das cimeiras da NATO em que participou. Não só em Bruxelas, mas também na Cimeira de Londres. A Cimeira de Varsóvia, a que eu assisti já na NATO, foi a última com o presidente Obama. Estilos muito diferentes, atitudes psicológicas e de, no fundo, de casting muito antinómicas, mas mais uma vez também é uma matéria em relação à qual eu me reservo. Vais escudar para responder um dia que o observador lhe deu 1 hora. Eu me reservo. Mas realmente aqui eu me reservo para um futuro livro. Eu lembro que nesta cimeira ele ficou muito escandalizado com o dinheiro que terá custado toda aquela sede. A sede estava a ser inaugurada, aliás, por essa altura, era uma coisa recente, e realmente é um edifício impressionante. E ele sempre a dizer, citando, posso tirar o país da NATO quando quiser, mas já não será necessário porque toda a gente concordou em pagar mais. Portanto, ele estava preocupado com aquilo dos países da NATO contribuírem com 2% do PIB para a defesa comum. Ele dizia que a NATO é maravilhosa, mas ajuda mais a Europa que os Estados Unidos. Ele teria alguma razão nisto? Eu diria, mais uma vez, sem prejuízo de eu certamente ter a oportunidade de escrever sobre esse assunto no momento oportuno, havia uma visão relativamente limitada daquilo que é a NATO, do que é a Aliança Atlântica, do que é a relação transatlântica durante esses anos de administração Trump. E essa visão limitada do ponto de vista estratégico, essa estreiteza de vistas em relação àquilo que a NATO efetivamente representa, inquinou muito do debate político entre os Estados Unidos e os países europeus membros da NATO durante aqueles anos dessa administração. Mas, mais uma vez, é uma matéria extremamente interessante, complexa, fascinante e que merece uma cuidada análise. Muito bem. Diplomacia em tempo de Troika. 2022 saído agora, uma edição da Dom Quixote, um livro com 400 páginas. Devo dizer que gostei muito desta parte final, onde tem estas notas biográficas, porque há muitos estadistas que toda a gente sabe quem são, e há outros, se calhar, não, ou que não nos surgem logo, e por isso tem aqui uma nota para a gente se orientar. Isso é uma coisa muito bem feita. Editado dia 27 de fevereiro, lançado depois por José Manuel Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia. Este livro cobre os grandes momentos políticos e económicos da vida portuguesa, alemã e europeia entre 2012 e 2015, vistos, estou a citá-lo, na minha perspectiva, e quase invariavelmente a partir de Berlim, onde era então embaixador. Portanto, estamos a viver o programa de ajustamento económico e financeiro. O livro está pronto já há alguns anos, está pronto já há 4 anos. O que é que impediu a sua publicação? Alguma autorização? Alguma atualização? A autorização por parte do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Faz parte do Estatuto de Carreira Diplomática? Porque sou um embaixador em funções, não estou reformado, não estou jubilado e, portanto, qualquer publicação, sobretudo sobre matéria que tenha a ver com o exercício da minha profissão, carece necessariamente, de acordo com o Estatuto da Carreira Diplomática, de autorização do Ministro, e essa autorização que foi solicitada na altura em que eu terminei a escrita, acabou por ser concedida no final do ano passado, no princípio deste ano. Entretanto, de então para cá, fez algumas atualizações, agora devido, nomeadamente, à guerra na Ucrânia. Portanto, há brevíssimas atualizações que têm a ver justamente com o contexto atual, que estamos agora mas são atualizações meramente circunstanciais que permitem ao leitor rever-se mais facilmente e fielmente no momento que atravessamos, mas o livro não foi alterado um iota em relação àquilo que escrevi e concluí há 4 anos atrás. Será que já existe esta distância histórica para analisar estes factos? É suficiente? Passaram só 10, 9, 8 anos desde estes factos que relata aqui, desde esta sua passagem por Berlim. Nunca há uma distância suficiente, ou seja, eu tenho consciência e julgo que qualquer analista na minha posição, no meu posto de observação, acabaria sempre por concluir que quanto mais tempo, melhor para afinar uma visão de conjunto
sobre acontecimentos tão relevantes quanto estes. No entanto, eu julgo que para o debate intelectual e político em Portugal, um livro destes é não só indispensável, mas urgente, e eu julgo que haverá naturalmente outros autores com um relevo político muito significativo neste período, como Pedro Passos Coelho, como José Manuel Durão Barroso, a quem cabe escrever também exatamente sobre este período. De resto, eu diria que o Pedro Passos Coelho acabou de o fazer no seu livro. De o fazer de alguma forma através do Parece mesmo um prefácio. testemunho dele, exatamente. Através do prefácio do meu livro, mas eu diria que há já alguns escritos, mesmo do ponto de vista internacional, que permitem que haja uma luz muito significativa sobre estes acontecimentos. Eu cito no livro um documento de Van Rompuy, na altura presidente do Conselho Europeu, e que é muito relevante para a compreensão daquilo que aconteceu naquele período. No entanto, em Portugal, eu julgo que este é, porventura, o primeiro ou um dos primeiros livros que procura analisar, que se debruça de uma forma pormenorizada e através de uma visão que é muito... Por alguém que estava no centro dos acontecimentos. Isto foi no fundo, entre Berlim e Lisboa, não é? Testemunha na primeira linha, na primeira fila daquilo que estava a acontecer e tão relevante para Portugal e para os portugueses. Embaixador, como é que se distinguem as suas opiniões das posições do governo? Porque eu sei que faz antes, no pré-prefácio, faz um pequeno aviso sobre isso. Há coisas que não se podem confundir, não é? A minha opinião é a minha opinião e tal. Mas como é que aqui as pessoas podem distinguir que às vezes têm que engolir sapos com opiniões que o governo, com as folhas cor-de-rosa, com as instruções que o governo lhe manda e que não é exatamente o que o Sr. Embaixador achava que devia ser feito? Eu julgo que aquilo que é importante para um embaixador, para um diplomata, em circunstâncias como estas, complexas, de crise, como as circunstâncias que prevaleceram durante o período de ajustamento económico e financeiro, o importante é nunca perder de vista o alcance estratégico e patriótico daquilo que se faz. Ou seja, independentemente e para além de circunstancialismos de natureza governativa ou partidária. Partidos, exatamente. E, no fundo, essa é a chave que permite ter uma visão lúcida, repito, patriótica e de longo prazo, e é isso que muitas vezes, diria eu, aparece refletido neste livro. Este prefácio tem um prefácio de 36 páginas de Pedro Passos Coelho, dá muita ideia de que ele quis deixar uma espécie de testemunho, da ideia que ainda não tinha escrito nada sobre isto e quis explicar, pelas palavras dele, 36 páginas é quase um capítulo seu, do livro. Portanto, e que acabou por surpreendê-lo também, não é? E porventura antecipa aquilo que Pedro Passos Coelho escreverá certamente mais alongadamente e com mais detalhes sobre este período em que ele era o primeiro-ministro de Portugal. Sim. E, portanto, um ator absolutamente incontornável, porventura mesmo o ator central daquilo que se passou em Portugal e na Europa em relação a Portugal nesta fase. Há aqui uma grande afirmação dele, longa, onde ele fala do falhanço clamoroso dos governos de Sócrates, fala das muralhas da dívida, da grande austeridade dos vários PECs que foram aparecendo, da economia que estava estagnada e que não conseguia criar riqueza, o desagrado de Merkel quando ele descolou do PEC 4, por exemplo, precipitando o tal resgate que aconteceu, as dificuldades das avaliações da Troika, a crise da admissão de Paulo Portas e a nega de António José Segura, que ele recorreu. Estávamos quase a ter outro Bloco Central antes de tempo. Mas não acha que isto pode pronunciar um regresso dele à vida política? Dá um bocadinho a ideia que ele está a afirmar-se e explicar estas coisas como quem quer limpar a barra para assumir outra vez um destino. Isso é uma ótima questão a pôr a Pedro Passos Coelho. Em qualquer dos casos, o meu livro e o prefácio de Pedro Passos Coelho ter aparecido nesta altura é puramente fortuito do ponto de vista do calendário político nacional. O meu livro estava concluído há 4 anos atrás. Mas em relação às intenções de Pedro Passos Coelho, que é obviamente um político da maior importância no panorama nacional e, na minha opinião, um político que faz falta a Portugal. Não temos tantos políticos assim, mas é apenas uma opinião pessoal, mas, como digo, é uma questão que valeria a pena pôr-lhe a ele mesmo. Além disso, ele fala deste episódio da admissão irrevogável. O próprio embaixador, o Sr. Embaixador ficou admirado com ele ter mencionado isto no seu prefácio. Eu julgo que aquilo que é novo
Enfim, há várias coisas no prefácio de Pedro Passos Coelho que são novas e que são muito importantes e que merecem ser lidas com muita atenção. Em relação a esse episódio especificamente, aquilo que é novo, e julgo que é a primeira vez que é revelado por ele, ainda por cima, que foi o principal protagonista desses contactos, foi o facto de, num momento em que não havia ainda a certeza de que a coligação no poder poderia reunir as condições para continuar, ele ter tentado encontrar alternativas, designadamente sondado António José Seguro por 2 ou 3 interpostas pessoas, na perspectiva de encontrar uma solução que permitisse, sobretudo, como ele diz no prefácio, que permitisse cumprir os objetivos do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro e sair dele nas melhores condições possíveis. Quando essa saída, entre aspas, irrevogável de Paulo Portas aconteceu, Paulo Portas, que era o seu ministro, era ministro de Estado e era ministro dos Negócios Estrangeiros, não era? Vice-primeiro-ministro na altura. E cuja ação eu elogio de uma forma muito clara no meu livro. É mais do que uma passagem, um político notável, com características que hoje em dia a generalidade dos portugueses e dos observadores políticos lhe reconhecem. Isso não impede que aquele momento foi um momento altamente complexo, não só do ponto de vista da política nacional e da vida da coligação que sustentava o governo, mas também pelo impacto internacional, porque repare, num espaço de 3 dias, num país como Portugal, sob programa de ajustamento económico e financeiro, demitiram-se o Ministro das Finanças e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que era vice-primeiro. Quando isso aconteceu, o Sr. Embaixador recebeu então uma chamada da chancelaria alemã aflita. Uma chamada com uma pergunta apenas muito clara no dia em que a segunda dessas demissões foi conhecida e que estávamos, de resto, na véspera de um Conselho Europeu informal que iria tratar, sobretudo, da problemática do desemprego, em especial com um foco sobre o desemprego jovem, que era uma das grandes preocupações da Europa e de Portugal na altura, e que de resto ainda continua a ser em vários quadrantes. Essa pergunta, vocês perderam a cabeça. A única resposta, mais uma vez, patriótica, que uma pergunta dessas podia ter, era não, claro que não perdemos a cabeça, e amanhã o Primeiro-Ministro de Portugal, que estará em Berlim, acabará por ter a oportunidade de explicar qual é a circunstância que estamos a viver em Portugal. Foi um dos fins de semana com mais frisson que viveu durante aquele período. É verdade, um dos porque houve mais também assim... Houve, no fundo, um período excepcional como o período que vivemos durante a Troika, com a circunstância tão difícil que os portugueses atravessavam. Não havia muitos fins de semana que fossem de paz e tranquilidade para quem desempenhava as funções que eu desempenhei durante esse período. E também é complicado, não senti um bocadinho que... Eu, pessoalmente, eu penso que mesmo para Pedro Passos Coelho deve ter sido uma altura muito complicada. Governar com aquele garrote ao pescoço onde estava tanta coisa em questão, a nossa soberania, quer dizer, ele não tinha à vontade e meios para fazer o que o seu programa se calhar tinha prometido, porque estava ali garrotado por estas medidas, por esta situação difícil na Europa toda, cá, na Grécia, em vários sítios, que se discutiu muito nesta altura. Foi certamente um período muito difícil e obviamente que nenhum primeiro-ministro gostaria de desempenhar funções naquele contexto. Certamente que Pedro Passos Coelho teria preferido governar Portugal numa circunstância económica e financeira mais desafogada e mais promissora. No entanto, é preciso fazer-lhe jus, porque era indispensável governar Portugal naquele momento. Era indispensável, como eu digo na primeira parte do meu livro, e o título que lhe dou, Salvar Portugal, num período tão difícil e tão complexo, onde novamente estávamos efetivamente sob supervisão internacional do ponto de vista económico e financeiro. Salvar Portugal é essa primeira parte do livro, que relata as etapas mais difíceis desta batalha coletiva, atravessa esta dupla demissão de Vítor Gaspar e de Paulo Portas, no fim de junho e início de julho de 2013. A segunda parte, então, diplomacia económica. Muito impressionante esta parte que conta no seu 6º capítulo, esta questão da Auto-Europa, por exemplo. No fundo é o maior investimento estratégico direto estrangeiro, estruturante, em Portugal. São 6 mil milhões de euros, quase 5% das nossas exportações, 2% do PIB.
as emissões do dióxido de carbono, o impacto nas negociações com o Volkswagen, as conversas com o ministro Pires de Lima, na altura, desenvolve um bocadinho o peso daquele contacto e as ameaças que puderam não, muito obrigado por essa observação e por essa questão. É evidente que o investimento alemão, o investimento direto alemão em Portugal, como de outros países, como a França ou dos Estados Unidos, porventura, são investimentos estruturantes e são investimentos que têm não só uma perspectiva de muito longo prazo, mas trazem também associado uma dimensão de formação profissional, de inovação tecnológica, uma dimensão social muito relevante. Portanto, não são investimentos puramente especulativos, não são investimentos como outros que eu não vou objetivar, mas são investimentos que têm que ser especialmente acarinhados e especialmente protegidos. Especialmente protegidos. E isso, a Auto Europa e o investimento da Volkswagen em Portugal, em Palmela, é um exemplo paradigmático. E esse investimento, nós, tal como falávamos há bocadinho a propósito da democracia e da liberdade, todas as diferenças obviamente consideradas, é o tipo de investimento que nós não temos o direito, não nos podemos dar ao luxo de pôr em causa. Claro. E esses investimentos não estão garantidos, não podem nunca ser dados por adquiridos. É uma falácia dizer que a Auto Europa nunca sairá de Palmela. É evidente, um dia pode sair, obviamente. É evidente que é evidente que é leviano dizer-se que nós podemos dar por adquirido o investimento alemão na Auto Europa, porque não há nada que possamos dar por adquirido, a menos que ponhamos todas as condições indispensáveis para que efetivamente ser competitivo e valer a pena. Efetivamente esse investimento perdure. Aliás, como a Wurz e como a Leica e como outros exemplos que há no seu livro. São no fundo os exemplos de que eu me sirvo para ilustrar o que é a diplomacia económica, matéria que não é tão conhecida assim do grande público e por isso objeto de uma parte integral do meu diplomacia em tempo de troika. Sr. Embaixador, quase a terminar, temos aqui uma pergunta ou outra. Portugal é um país reformável? Eu julgo que Portugal não tem outro remédio e tem obviamente que temos de pôr mãos à obra. E tem que implementar as reformas indispensáveis para que a economia portuguesa seja uma economia mais competitiva e, sendo mais competitiva, isso se traduza na convergência, que é o grande objetivo praticamente de todos os governos portugueses desde a nossa integração nas comunidades europeias em 86. É o caminho para a convergência. O caminho para a convergência passa pela competitividade. Não sou eu que o digo, são as instituições europeias e a competitividade passa necessariamente pelas reformas. Como é que vê, resumidamente, o futuro da Europa? Com o Brexit, com isto tudo, terá a haver alguma crise que se vai acentuar? E quem fala da Europa fala também da democracia. Ou acha que não? As coisas vão... Por exemplo, esta guerra poderá ter trazido alguma união? Eu julgo que as crises que vivemos, não apenas a crise das dívidas soberanas há 10 anos atrás, a chamada crise do euro, e que no fundo é o objeto principal do meu livro, Diplomacia em Tempo de Troika, mas também as crises mais recentes, a crise associada à pandemia Covid-19 e agora a crise que tem a ver sobretudo com segurança energética, segurança alimentar. Essas crises foram grandes testes para a coesão e para a unidade e para a solidariedade europeias e para a coesão interna da União Europeia e das suas instituições. Eu julgo que até agora o resultado daquilo que temos assistido é largamente positivo a favor justamente dessa unidade, dessa coerência, dessa coesão. É evidente que olhar para o futuro imediato, ninguém, no seu perfeito juízo, pode ter um olhar exclusivamente otimista. Estamos numa situação em que há um conflito militar de proporções nunca vistas desde o fim da Segunda Guerra Mundial às portas da Europa. Na Europa, porque a Ucrânia, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista idiosincrático, do ponto de vista intelectual, é um país europeu. Numa frase agora, e o seu futuro?
está na República Checa. Disse Chequia alguma vez, Sr. Embaixador? Eu nunca digo, e mesmo os checos também são muito relutantes. Foi um debate que nunca ficou completamente esclarecido. Eu prefiro dizer República Checa e sei que os meus amigos checos também preferem. O meu futuro, eu estou na fase final da minha carreira diplomática. Quando ela terminar, mais liberdade ainda terei para escrever. É algo que tenciono fazer. O meu próximo livro, como digo, será essencialmente sobre a NATO, sobre as relações transatlânticas. Terá muito a ver também com o que aconteceu na NATO desde a queda do Muro de Berlim até ao momento de hoje. Passará também por vários episódios relacionados com Donald Trump e com a perspectiva da sua administração em relação à Aliança Atlântica. Se calhar há uma coisa a ver com o M8 Alliance, não? Esta ligação que também tem com os mais prestigiados centros académicos e clínicos. Essa é uma das matérias que eu também não refiro no livro, porque tive a oportunidade de escrever sobre essa matéria um capítulo num livro consagrado ao 40º aniversário do Serviço Nacional de Saúde. É uma matéria muito interessante também, mais uma vez, sobre a qual valeria a pena refletir. Quanto ao meu futuro, para além de escrever e de continuar a ler de uma forma insaciável, o futuro a Deus pertence. Não excluo um dia fazer política, porque não fazer comentário político, porque não fazer jornalismo. Tenho imensa inveja dos jornalistas, que são uma classe profissional pela qual eu tenho a maior estima e admiração. Uma inveja mútua. Nós não temos tempo para mais. Quero agradecer-lhe, Embaixador Luís de Almeida Sampaio, bem-aja pela sua disponibilidade em falar ao Observador, a sua visão, a partilha da sua carreira, da sua vida. Desejo-lhe a continuação de uma ação em prol do nosso país, tranquila e recheada de sucessos. Bem-aja, Sr. Embaixador, até breve. Muito obrigado, eu.
Arrancou ontem, dia 6, o DOC Lisboa, Festival Internacional de Cinema. Vai durar até dia 16 deste mês de outubro e nestes 11 dias o mundo inteiro volta a caber na capital para celebrar 20 anos de DOC Lisboa. Uma edição especial que vai trazer às salas habituais, a Cinemateca, o São Jorge, a Culturgest e o Cinema Ideal, mais de 230 filmes, incluindo dezenas de estreias nacionais e internacionais. Esta vai mesmo ser uma edição muito especial que traz uma programação arrojada, pautada pela diversidade de olhares e formas singulares de pensar o mundo, da história ao futuro. Para nos contarem tudo, convidei o Miguel Ribeiro e a Joana de Sousa, respectivamente o diretor e a chefe de programação desta icónica mostra dedicada ao cinema documental que nos oferece muitas janelas para o mundo. Olá Miguel e olá Joana, bem-ajam por terem aceitado este meu convite. Bem-vindos ao Observador. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês também, gosto muito. O Miguel nasceu em Lisboa, cresceu em Belas, vive em Lisboa já há alguns anos, há quase uma década que vive cá e estudou Ciências da Comunicação. O que interessa mesmo, Miguel, aqui é a tua paixão pelo cinema. Quero saber um bocadinho porque é que ver cinema, ver filmes é uma paixão para ti. Se te lembras dos primeiros filmes que te viste e algum mais impressionantes que possas dizer, um ou dois ou três. Sim, eu acho que nem sequer consigo separar muito bem a minha vida, o desenvolver-me de ver filmes. Acho que sempre foi aquilo que eu fazia quando estava em casa ou quando tinha planos de ir à rua, sempre gostei de ir ao cinema. Não me lembro bem, porque eu acho que comecei a ir ao cinema muito novo. Não me lembro qual foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Foram aqueles da Disney. Lembro-me de ver o Rei Leão, lembro-me de ver o Tarzan. Choraste? Não muito. Nisso sempre fui um bocado. Houve poucos muito filmes. sensível nos filmes? Não sou muito sensível. Eu acho que chorar. Choro poucas vezes, no geral. Então é uma reação que me sai. É uma realidade que não te assiste. Sim. Posso ficar muito comovido. Fico muitas vezes muito comovido. Okay. Mas não. Como falaste do Rei Leão, eu pensei logo, muito bem. Sim, mas não me lembro do primeiro filme que vi no cinema, há ter sido um desses. E depois já vivi também já naquela altura em que na minha adolescência havia muitos filmes na internet, assim de formas que nunca mais voltei a fazer. Mas vi muitos filmes online. E portanto a minha relação foi, na verdade a internet até teve uma coisa muito importante para mim e para muitas pessoas da minha geração, que foi de repente a cinefilia e o poder na internet de encontrar todo o tipo de filmes, muito para além daquilo que é muito para além daquilo que é a programação comercial, da cidade ou daquilo que passasse na televisão e tudo mais. Então na verdade isso foi uma parte muito importante e foi por aí que aconteceu a minha formação de cinema e depois acabei a ir estudar cinema, ou seja, ir para Ciências da Comunicação, um bocado porque quando acabei a escola acho que era aquilo que eu gostava de fazer, era de ver filmes, então fui estudar alguma coisa que se relacionasse. Tanto que acabar a programar um festival foi uma consequência de gostar de ver filmes. Consequência lógica. Miguel, sem ser cinema documental e portanto sem estar ligado a este festival, qual foi o último grande filme que tu viste e que disseste, uau, este filme é fabuloso? Tens ido a uma sala de cinema ver? Sim. Então, acabou agora, não foi foi numa sala de cinema, mas não foi nas salas comerciais, mas teve agora o Queer Lisboa e vi no Cinema São Jorge, vi um filme catalão, Mi Vacío e Joe, que já tinha visto, na verdade, durante a versão online de Roterdão, mas gostei tanto que fui vê-lo em sala, porque queria vê-lo em grande e cumpriu as expectativas. Cumpriu, mas eu já tinha visto, mas é assim uma grande experiência de ver a construção de uma personagem que é a própria história da atriz. E que há ali um trabalho de construção entre ela e o realizador do filme, o processo todo dela perceber a descoberta de género dela dentro do filme, é assim um filme extraordinário. 15 anos de ligação ao DOC Lisboa, porque é impressionante, tu já em 2007 já eras fui espectador pela primeira vez. Não é? Não fui um espectador tão assíduo como fui mais à frente, mas em 2007 fui ver a minha primeira sessão ao DOC Lisboa. Em 2012, portanto, há uma década juntaste mesmo à equipa do DOC Lisboa, já e depois como voluntário, como programador, como coordenador, até chegares agora a diretor. Este ano já dás a cara sozinho, não é? Depois de o ter feito em trio com a Joana Guzmão e com a Joana aqui presente nas duas edições anteriores. O DOC fez sempre parte das nossas vidas, estou a citar-te, foi com ele que aprendemos a ter esta relação com o mundo. É isso que faz o DOC Lisboa? Janelas para aquela frase era tua. Janelas para o mundo, para a realidade? Sim, ou seja, definitivamente é mais a propor
várias janelas, várias perspectivas sobre o mundo, do que resolvê-lo, ou do que tentar explicá-lo. Ou seja, a nossa programação cria uma série de tensões e de diálogos entre formas de olhar o mundo que de certeza trazem mais perguntas do que respostas, e é isso que procuramos quando fazemos. Ou seja, filmes que nos fazem discutir entre nós, programadores do festival, e que fiquemos muito tempo até com tensões entre nós também em relação a esses filmes, claro. São aqueles que depois nos dá vontade de abrir essa conversa com quem veio ao festival. E os filmes do DOC Lisboa são experiências na sala, mas também queremos que sejam experiências depois da sala. Ou seja, é engraçado quando sairmos... porque vocês falam a propósito da pandemia, no Joana, não foi? Vocês... que custou estas 2 edições, que nunca deixou de haver, mas já não fazer coisas online e não sei o que mais, em vários momentos, daqueles 5 meses, no ano passado, por exemplo. Mas é aquela coisa de, como vocês dizem, mas o DOC Lisboa implica estar as pessoas presencialmente a ver a mesma coisa toda a gente, e depois acabar e todos discutirem entre eles e ver, não é? Tirando essa componente, as pessoas poderem discutir o que acabaram de ver, não é exatamente a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa, e no sentido também, eu sinto que, e nós enquanto programadores também frequentámos vários festivais online durante a pandemia, e o que eu sentia mais era o online, obviamente que, como o Miguel disse, pode ser muito importante também para certos tipos de cinema serem descobertos e serem vistos, mas acho que é muito eficiente, no sentido em que nós vemos o filme, conseguimos ver os filmes, okay. Conseguimos ter as reuniões ou os encontros assim que são programados, mas depois e não Zoom há e tal, mas não há aquela ineficiência que é muito produtiva, que é eu encontrar uma pessoa à saída do cinema e de repente falar sobre um filme, e de repente essa pessoa me disser um pormenor que eu não tinha reparado, e de repente o filme tem uma leitura completamente diferente. Exatamente. Que não é só a minha. E é nesse encontro, nessa partilha da diferença do olhar, não é? Porque claro. Tu vais ver um filme de maneira diferente da que claro eu vou ver. Outro contexto, que é para nós pessoa, criar isso dezenas e centenas de vezes com não só o público que vem, mas com os convidados, os realizadores que vêm, que também falam sobre os filmes deles, e criar essa multiplicidade de olhares que depois, quando tu vês o filme sozinho em casa, não acontece tanto. Obviamente podes comentar, sei lá, com os teus amigos ou com a tua família, mas é o filme de repente ter mais coisas que tu não viste. Ter mais leituras, não é? E eu também acho graça naquilo que foi algo que eu acho que nunca tinha pensado com tanta força como quando veio a pandemia, que é no Festival de Cinema também ir-se construindo por aquilo que nós vimos, mas também por aquilo que nós não vimos, por aquilo que são... Quando chegamos ao final do dia, nós fazemos as nossas festas, as festas do DOC Lisboa acontecem na barraca. No bar da barraca. No bar da barraca, e ali encontra-se sempre muita gente que teve a ver muitas sessões, ou não, ou que nesse dia não pôde ir, mas foi lá beber um copo ao final do dia. E é giro ouvir as pessoas a contar os diferentes filmes que viram, e que muitas vezes já não vai ser possível ver, porque já não há mais sessões daquele filme, ou algo do género. E então começa alguém a contar o filme que viu, e então também faz parte da experiência do festival ouvir alguém falar sobre algo que nós não vimos e que não sabemos se vamos conseguir ver em alguma ocasião, porque isto são filmes, muitas vezes são oportunidades únicas, claro, não é? Que sim, claro que sim. E então essa ideia dos festivais também é realmente construir comunidades através do cinema. Fala um bocadinho deste isto é uma conversa um bocadinho à parte do festival, mas entre 2013 e 2016, Miguel, tu estiveste neste Rabbit Hole. Aliás, tu também colaboraste, Joana. Sim. Portanto, isto é uma empresa que mudou completamente a noite de Lisboa, com as festas que fazia, as propostas artísticas em que se cruzavam várias artes. É muito engraçado e em grande parte em espaços que não sobreviveram às mudanças que aconteceram na cidade. E isto acabou porquê? Na verdade não acabou, e não é uma empresa, é uma associação, ou seja, vários artistas coletivo, de várias áreas. É um coletivo, sim, de várias pessoas que se juntaram ainda antes de ser uma associação mesmo firmada. No papel, digamos. No papel. Sim. Que se juntaram já em 2011, portanto já foi há bastante tempo, e que se juntaram exatamente porque sentiam que a cidade na altura não oferecia um certo tipo de oferta cultural que elas queriam, ou que nós queríamos. Ok. E então pensámos, bora fazer. Exatamente. Porque às vezes é preciso isso, ou seja, se não há,
porque é que não há, exatamente. E então vamos tentar criar, porque de certeza que há mais pessoas combatar aquela falha, exatamente. que partilham desses interesses. E assim foi. Assim e duraram uns anos, organizavam festas, eventos. Sim, e que nós cruzávamos cinema, performance, aconteceu em vários sítios que agora, como disseste, já não existem, que foram transformados em outras coisas. Mas na verdade ainda existe enquanto coletivo, em que tenta de certa maneira servir de plataforma para outros artistas conseguirem um certo apoio logístico, com candidaturas, com talvez ligações a residências. Portanto, agora é um bocadinho mais, não tão, porque nós também, ou seja, os nossos trabalhos, eventualmente, as pessoas foram ficando mais velhas e foram tendo trabalhos um bocadinho mais exigentes e obviamente nós todos gostamos muito do que fazemos. Gostamos muito do que fazemos, mas também, obviamente, queremos manter isso e temos essa ligação e tentamos apoiar outras pessoas através da Rabbit Hole. A propósito da tua atividade paralela no mundo do cinema, Miguel, tu tens esta produtora Filmes do Asfalto, não existe, onde fizeste este filme António 123, que estreou em Roterdão já há 5 anos e depois andou em imensos festivais e até estrear depois cá comercialmente, estreou cá em Portugal, no Brasil, na Alemanha e na Áustria. Este filme fala de quê? Este filme é feito por um realizador, o Leonardo Moura Mateus, que aliás tem um filme nesta edição do Doc Lisboa. O Leonardo é um realizador brasileiro que se mudou para Lisboa em 2014 e também ele se mudou para Lisboa depois de ter ganho o Doc Lisboa em 2013 e ter-se apaixonado pela cidade. Portanto, há aqui uma relação entre... relação de amor. Sim. E que... Exato. Boa. E aquele filme, e o filme António 123 é um rapaz que está perdido na cidade de Lisboa e que logo no primeiro dia em que ele está a tentar muitas coisas, está a tentar libertar-se da faculdade, libertar-se de uma relação que deixou, libertar-se de muitas coisas, mas nesse processo, por várias tentativas, vai conhecendo pessoas que lhe abrem novas portas, mas também lhe criam novos obstáculos. E o filme é sobre isso. Sobre estar perdido no espaço e apaixonar-se. A Joana também. Joana, a tua paixão do cinema vem também desde pequenina, desde que te lembras? Confesso que é como o Miguel, ou seja, é muito difícil assinalar assim, mas eu lembro-me, agora enquanto vocês estavam a conversar, eu lembrei-me que houve uma sessão que aconteceu num cinema que havia em Santarém, dentro do Feira Nova, que ainda não era... não, Continente Feira Nova foi... Pois, era Feira Nova ainda. Pronto. E nós fomos ver, eu e um grupo de amigos, escolhemos um filme assim um bocado à toa e fomos ver o Inadaptado, com o Nicolas Cage. E eu lembro que eles todos estavam a odiar e decidiram sair mais cedo. E eu até por acaso estava a gostar. E fiquei, e vi o filme até ao final. E aí percebi, então, espera, será que há filmes assim um bocadinho mais diferentes? Embora, obviamente, eu também via todos os filmes que os canais passavam. E depois, eventualmente, mainstream. Quando fui ficando mais velha, também fui encontrando os meus filmes pela internet, que era muito importante também, porque em Santarém não havia assim uma oferta muito grande em termos de cinema. Foi um bocado... E depois, quando vim para Lisboa, para a faculdade, decidi fazer voluntariado no Queer Lisboa e aí abriu-se uma possibilidade muito maior ao ver o cinema, organizar o cinema. Já foi há umas décadas, já foi em 2010, 2012. Já não sou assim tão nova. Não, tu és novíssimo, pelo amor de Deus. A mesma coisa que fiz, a mesma pergunta que fiz ao Miguel, dos últimos que viste, nos últimos 2 anos, algum assim que te impressionou e que uau, este filme, mesmo sem ser documental? Por acaso, ou seja, eu tenho assim um fraquinho por ficção científica. E a Cinemateca fez uma retrospectiva de cinemas de filmes de ficção científica. Muito antigos, estilo Metrópolis e aquela gente. Exato, e eles passaram um filme que na verdade é um dos meus filmes favoritos, que é o primeiro filme do George Lucas, que é o THX 1138. E portanto foi assim bonito poder ver o filme em grande, sim. Muito bem. E também tens uma primeira curta-metragem, esta Betai. Betai quer dizer gado, tem a ver com isso? Sim. Com alterações climáticas e agricultura pecuária? Agricultura pecuária, sim, porque eu fiz um mestrado chamado Doc Nomads, que é em 3 cidades diferentes, portanto em Lisboa, em Budapeste e em Bruxelas. E enquanto eu estava na Bélgica, eu estava interessada sobre a maneira como as pessoas alteram o corpo.
E na verdade eu queria fazer um filme sobre halterofilistas e as pessoas que muito musculadas, que manipulavam o corpo através do exercício e isso. Mas depois, entretanto, eu soube de uma raça específica de vacas chamadas Bleu Belge. Que são criadas para terem... elas têm muito lombo e poucos ossos. Exato. Imagino. E eu fiz um filme um bocadinho experimental sobre exatamente como é que é este corpo destes animais, que não é uma alteração genética, ou seja, como qualquer animal que é criado para um certo extremo. Não são alteradas geneticamente em laboratório, é por criação. Sim, claro. E então é sobre essa influência humana num corpo orgânico e foi assim uma abordagem experimental a isso. Muito bem. Para que é que serve um documentário? Miguel, queres começar tu? Muita coisa, é isso? Ou muita coisa ou muitas coisas. Eu acho que... Está em janelas, como tu gostas de dizer. Exato. Mas é mesmo isso. Sim. Ou seja, acho que antes de tudo, aquilo... Porque também o documentário também pode ser muita coisa e pode ser percepcionado de muitas formas. Sim. Para nós, tentamos defini-lo o mínimo possível e que possa ser o máximo de coisas possíveis. E, portanto, é, antes de tudo, uma relação que cineastas têm com o mundo através do cinema. E, portanto, nós podemos relacionar-nos com o mundo através do cinema. Não estamos à procura de formatos, nem de formatações, nem de... são filmes muito livres, com formas muito diferentes. Muitos deles... alteram muito daquilo que possam ser os preconceitos que se possa ter em relação àquilo que vai ser ver um documentário, muitos dos filmes que nós mostramos, porque antes de tudo é de cinema que estamos a falar e cinema que se relaciona com o mundo. É a linguagem com a qual se vai dizer essas coisas. Se mostra um mundo, se mostra a história, se mostra outra realidade. Há imensa ficção nos filmes que nós mostramos, há filmes muito divertidos, há filmes... Isso não era suposto para não, ou é? É. A ficção faz parte também do cinema documental? Faz, porque a ficção, muitas vezes, o cinema, para um cineasta, a forma de poder falar sobre algo que está no mundo é através da ficção. Claro. E pode ser profundamente implicado no real, a partir do momento em que está a fazer essa ficção. Por exemplo, nós temos uma retrospectiva este ano do Carlos Reichenbach. Um brasileiro Que começou a fazer filmes durante a ditadura militar. E a utilização da ficção que o Carlos Reichenbach faz, se quisermos, é profundamente documental, porque é a criação de um universo de possibilidades que, pelas relações que estabelecem com o Brasil daquela altura, é a forma de falar sobre o seu tempo, ou sobre um tempo que se queira viver, é através da ficção. E, portanto, isso para nós, e na verdade, a relação que se estabelece com o real é profundíssima. Aliás, é uma retrospectiva integral das obras dele, que aliás tu és o curadora, Joana, não é? Certo? Em conjunto com a Cinemateca Portuguesa, sim. E deste cineasta dos anos 60, em plena ditadura do Brasil, portanto, é responsável por este cinema marginal, digamos assim, uma arte muito de vanguarda na altura e que explorou desde a pornografia ao melodrama ou esta arte experimental, com estas obras, algumas delas muito curiosas, e que surgiu em São Paulo. Portanto, isto é uma retrospectiva, uma das grandes apostas deste ano. Sim, e para nós é mesmo muito importante mostrar o Carlos Reichenbach, porque ele, como tu disseste, ou seja, o cinema marginal é marginal também no sentido de que eles trabalharam à margem também de muitas estruturas financeiras, portanto é um cinema que foi feito com mecanismos muito baratos, ou seja, equipas pequenas, a reciclar película de anúncios de televisão que faziam, com a tentarem pedir empréstimos para fazer os filmes, e isso também, ao longo dos anos, obviamente que ele foi ficando cada vez mais estabelecido e os últimos filmes já têm uma estrutura de produção um bocadinho diferente, embora, como ele misturava tantos géneros, ele ficou sempre assim um bocado confuso para aquelas grandes financiadoras, ou seja, eu vou-te dar dinheiro, mas como é que vai ser este filme? E ele acabava sempre por surpreender, e esse é também o convite que nós fazemos às pessoas para se virem surpreender nesta retrospectiva. E nesse sentido também, porque nós tivemos um trabalho muito grande de encontrar estes filmes, porque como existiram à margem de tanta coisa, a Cinemateca Brasileira faz um trabalho muito grande de preservação, mas a verdade é que existem muito poucas cópias, e as que existem às vezes não podem sair do próprio arquivo, portanto é mesmo uma oportunidade muito rara de ver estes filmes em sala, a maior parte deles em 35mm, e como ele veio também de São Paulo e de uma zona específica de São Paulo chamada Boca do Lixo, porque exatamente era uma zona que
dada a sua posição em São Paulo, era de onde saíam os comboios que transportavam os filmes para serem distribuídos pelo Brasil. E, por causa disso, começaram a aparecer várias produtoras e distribuidoras que também, como era uma zona mais barata, porque estava ligado um bocadinho à prostituição e ao tráfico de droga, eles encontravam ali um espaço para produzirem filmes muito baratos. E foi aí que o Carlos Reichenbach também encontrou o seu espaço para começar a trabalhar. A outra retrospectiva também vai ser sobre a questão colonial, que é um tema que também vão abordar, com filmes de vários realizadores. E aqui falamos da história recente do continente africano, as antigas colónias portuguesas e francesas. Sim, outra tónica deste festival. Sim, e são filmes também, muitos deles muito raros, porque há aqui a possibilidade de ver um conjunto de filmes que foram produzidos logo após a criação dessas novas nações. E são filmes que têm em si uma série de preocupações, de desejos, de problemas com os quais estavam a debater, aliás, que estavam a discutir publicamente, e esse registro da intimidade e da discussão pública que acontecia nestas novas nações, muitas vezes tem estado ausente no momento em que tem havido muito mais conversas sobre as permanências e as persistências de sistemas coloniais nas nossas sociedades. Muitas vezes sentimos que esse passado às vezes está muito bem definido na forma como certas conversas são tidas. E trazer estes filmes, trazer esta diversidade de perspectivas sobre o seu presente, que hoje em dia vemos como um certo passado, e a diversidade também de posições, é realmente muito, muito interessante e que pode ser muito útil para uma conversa mais ampla e necessária sobre este momento, que também é da nossa história. Continuamos agora a falar de alguns destaques do festival deste ano, a nível das competições. Este ano acontece a coisa curiosa ao mesmo número de 12 filmes na competição internacional e 12 filmes na competição portuguesa, são 5 dos quais nos internacionais são estreias mundiais, 6 estreias internacionais, e na parte portuguesa são 8 em estreia mundial. Querem destacar algum, mesmo dentre as vossas secções, da Terra à Lua, do Heartbeat, dos Riscos, alguma dos Verdes Anos, vai-se falar outra vez disto, que é engraçado. Querem fazer algum destaque especial de alguma, a não perder absolutamente este ano? Então, se fazemos um cada? Eu faço eu faço um para amanhã, dia 8, que é Amigo Secreto. Sábado. Amigo Secreto vamos mostrá-lo no Grande Auditório da Culturgest, e é um filme da Maria Augusta Ramos, que é feito sobre a investigação que foi feita ao Lula, na altura que levou ao seu aprisionamento, a Lava Jato, e sobre todo o trabalho de investigação. Não pode ser mais atual, não é? E que vai ser seguido um debate que também ele muito atual, que houve, neste caso a Intercept, fez uma investigação de fundo na altura e que foi muito útil para se conseguir aferir a verdade, e também uma série de contradições e corrupções na forma como a campanha da Lava Jato foi tida contra o Lula. E então este filme aborda também esta questão da importância nas sociedades democráticas da existência de um jornalismo livre e de um jornalismo capaz de fazer o seu trabalho de investigação. E estará em Lisboa, para além da realizadora Maria Augusta Ramos, estará também Leandro De Mori, que era o editor da Intercept e que liderou esta investigação e que participará num debate depois que queremos assim aberto sobre a importância do jornalismo livre nas democracias. Joana, faz uma sugestão tua. Um destaque teu. Por outro lado, no Heartbeat nós vamos ter um foco muito especial. O ator e realizador francês Mathieu Amalric, ele ficou amigo do músico John Zorn, de jazz experimental, e ao longo ele começou em 2010 e continua a filmar, e vamos apresentar os 3 primeiros, eu digo 3 primeiros porque não é uma trilogia, porque ele diz que como uma amizade não termina, estas filmagens também não terminam. E, portanto, vamos mostrar 3 filmes de 3 momentos que abarcam 3 momentos desta amizade e deste pensamento em conjunto sobre o que é a música e onde é que nos chega, sendo que o último filme, o Zorn 3, foi rodado cá, na Gulbenkian, enquanto o John Zorn estava a ensaiar para apresentar a sua própria peça inspirada numa ópera finlandesa.
E o Mathieu Amalric vai estar cá a apresentar as sessões. Exato. Entre também um destaque também deste festival, sem dúvida, são os prémios. Vocês voltam a ter o prémio Fernando Lopes, portanto, o melhor primeiro filme português, os lugares de trabalho seguros e saudáveis, a melhor longa-metragem de temática associada ao trabalho, a melhor curta, portanto, a melhor curta é importante porque o vosso festival é o festival nomeado pela Academia que distribui os Oscars, certo? Exato. Quem ganhar isto... Sim, o filme que ganha a melhor curta fica pré-selecionado para ser considerado pela Academia para melhor curta-metragem de documental. Sim. Muito bem, é o único festival português que faz parte desta rede de festivais qualificados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas que todos conhecemos pela atribuição dos Oscars. Também há outro prémio que é a Prática, Tradição e Património, para o melhor filme de temática associada a práticas e tradições culturais e ao património material da humanidade. E há o prémio Revelação, que é o prémio de canais TV Cine, melhor primeira longa-metragem. Além disto, vocês também pensam nas crianças, continuam a ter estas oficinas para miúdos, não é? Que se passam no Museu do Aljube, não é? Sim. Costuma ser lá sempre ou é este ano? É desde o ano passado. Desde o ano passado. Não, desde 2020. Desde 2020. Desde há 2 anos que tem sido lá. Sim, não, portanto, o DOC Lisboa não é só para crescidos, portanto. Não, o DOC Lisboa é mesmo para todas as idades. Ou seja, pequeninos, crescidos e muito crescidos. Também temos uma oficina sénior. Sim, boa. Sim, não, mas o projeto educativo do DOC Lisboa tem 2 vertentes principais. Uma delas são as oficinas, que aliás ao fim de semana são para famílias, portanto pais com filhos venham ao DOC Lisboa ao fim de semana. E também há para as escolas durante a semana, não é? Durante a semana é para as escolas. Mas nestas oficinas são o brincar com o cinema, o brincar com o fazer cinema nas suas várias dimensões é a proposta. Então há oficinas que são mais temáticas, digamos assim, onde... As minhas prendas ao planeta Terra, por exemplo. Exato, por exemplo, para pensar o ambiente, a forma como nos podemos... Dos 4 aos 7 anos, é muito pequeninos aqui. Exatamente. Sim, e é perceber de que forma o que é que nós podemos dar ao planeta Terra, nesse caso, para que o planeta Terra continue a poder, para que possamos continuar todos a viver neste planeta. Mas depois também temos, portanto, isto são as oficinas, depois há oficinas em que se trabalha o som, vai haver uma oficina, por exemplo, com a Fausta Pereira, que teve a desenvolver num campo de refugiados na Grécia uma oficinas de animação com crianças refugiadas do Afeganistão. E a história de uma migração, portanto, aqui é este exatamente, e a Fausta vai estar a fazer uma... Exato. Domingo? E a Fausta vai estar a fazer uma oficina aqui com uma das raparigas que participou na oficina nesse campo da Grécia, que vai estar por Zoom, e que vão estar a conversar com os mais novos sobre estas histórias de migração, também a forma como cada um interpreta esta necessidade de migração, e o cinema, e o desenho, e a animação vai estar pelo meio. E depois, para além das oficinas, temos as sessões de escolas, que são para todas as idades também. Temos sessões direcionadas a alunos desde o 2º ciclo até às universidades. E onde a proposta é trabalhar com filmes do nosso programa, portanto há aqui sempre um jogo entre fazer o programa sem estar a pensar imediatamente nas sessões das escolas. Colónias, por exemplo, que foram as colónias para nós ou não? Não, isso são oficinas. Isso é uma oficina também que vai partir dessa ideia de quais são... Como há esta retrospectiva. Exato, e que visão é que os mais novos têm daquilo que foram as colónias, as relações coloniais, como é que vem este tempo e o que é que sabem sobre este momento. E vai ser uma conversa sobre isso. Mas as sessões de escolas são, através de programas que temos na programação geral do festival, fazemos sessões direcionadas para as escolas, em que são inscritos pelos professores, trazer turmas, e em que trabalhamos os mesmos filmes, mas a partir das suas temáticas com os alunos. E isto dá-se porque o festival tem filmes que tratam, claro, o colonialismo, por exemplo, com a retrospectiva, mas também questões ambientais, questões relacionadas com o trabalho e com as relações parentais, relações da família, e tudo isso está na programação do festival e é trazido então para o programa do DOC Escolas e para ser discutido entre alunos e professores e a equipa de programação do festival. Aqui a par das estreias portuguesas, estou-me a lembrar, por exemplo, dos Objetos de Luz, que é este filme-ensaio que homenageia o Acácio de Almeida e a Marie Carré, que há 40 anos que partilham a vida e este amor pelo teatro também, e é uma espécie de filme-ensaio onde se fala deste magnífico diretor de fotografia que fez escola. Portanto, eu acho que é também uma homenagem mais que justa e fabulosa. E estes Objetos de Luz, portanto, porque ele trabalhou com toda a gente, o Cunha Teles, o Manuel de Oliveira, o João César Monteiro, toda a gente tem mais alguma,
Sim, eu acho que deve ser difícil encontrar um realizador da segunda metade do século XX, o realizador português da segunda metade do século XX, que não tenha tido um filme fotografado pelo Acácio de Almeida. Impressionante. Mas este é o primeiro filme que o Acácio de Almeida faz. Exatamente. É engraçado. Pois, ele disse, nunca, se não foi, e acho que foi empurrado, nunca me senti interessado em entrar neste caminho, teve que ser empurrado para este filme, diz ele. É um pouco, e aí é onde entra o papel importante da Marie Carré, claro. Nesta história a partir de conversas entre os dois, que partilham a paixão pelo cinema e também a paixão um pelo outro, e isso é muito visível cada vez que há uma apresentação dos dois, a forma como é mesmo um filme dos dois. E o filme é, antes de tudo, uma carta de amor à luz, ou seja, há aquilo que a luz revela e aquilo que a luz esconde, o que é que são estas sombras e a luz que nos faz descobrir o mundo, mas também nos dá ilusões, porque às vezes acreditamos que quando vemos compreendemos tudo. Exatamente. E na verdade temos que estar sempre atentos às sombras. Pronto, o filme vai jogando neste fascínio que o Acácio tem pela luz, e depois vai procurando essa paixão nos rostos que o Acácio foi filmando ao longo da história do cinema português, rostos de atrizes, rostos de corpos, e a forma como isso foi construindo uma certa percepção do mundo e uma certa construção de uma história que entretanto é uma história partilhada, porque são estes filmes que partilhamos também entre nós. Curioso, também estou curioso com outros, aquele de Margot, por exemplo, acho que deve ser uma coisa extraordinária o trabalho desta antropóloga com os Macondes em Moçambique, deve ser um filme lindíssimo, também com um trabalho muito, muito importante que ela fez. Vocês fazem 20 anos num festival, muito resumidamente, façam-me assim o que é, desde 2002, portanto, já passaram mais de 3.500 filmes, quase 550 estreias mundiais, 500 mil de espectadores, 28 retrospectivas. Como é que vocês resumiam? Isto é uma grande herança já, é incrível. Como é que vocês, cada um diga um bocadinho, 20 anos de festival, o que é que vos fica da importância do que se conseguiu, do caminho que se fez? O engraçado é pensar em tudo isso como parte de um processo que é contínuo e que constantemente nos estamos esses 20 anos dão-nos muita alegria, porque mostra que o festival há 20 anos que se relaciona com a cidade e que se relaciona com quem nos visita e com quem vem ver filmes e descobrir lugares do mundo, ou seja, essa ideia de que o mundo inteiro cabe em Lisboa em outubro acontece mesmo há 20 anos, mas também aquilo que vemos é que continuamente há um mundo que não para, e portanto o festival também não para, e continua a haver muito lugar à curiosidade e à inquietação e a novas possibilidades que podemos descobrir através do cinema. E portanto no fundo essa celebração da curiosidade e do querer e do estar disponível para o outro e para aquilo que o outro nos possa partilhar connosco, e nós possamos partilhar com o outro, acaba por ser aquilo que celebramos com 20 anos de Doc Lisboa e que queremos continuar a celebrar, eu diria. Joana, 20 anos. E é muito bonito ver também que o festival surgiu em 2002, também muito pela vontade dos fundadores em criar uma plataforma diferente de ver e pensar o cinema do real, o documentário, e ao longo desses 20 anos nós fomos encontrando e reencontrando vários realizadores e produtores e autores que também no Doc Lisboa foram crescendo. E foram mostrando os seus filmes e foram se conhecendo e evoluindo, e é mesmo muito bonito. Por exemplo, tens a Renata Sanches, produtora e realizadora, que já mostrou vários filmes no Doc Lisboa e que está inclusivamente a apresentar como produtora um filme na competição portuguesa, e ela mostrou o seu primeiro filme também, foi em 2002, foi na primeira edição. E portanto é muito bonito ver também que o Doc Lisboa são pessoas, e são pessoas que cresceram em conjunto também com o festival e que agora continuam a trabalhar com ele. Muito importante. Esta seleção destes filmes a concurso são mais de 230, é uma coisa impressionante. Vocês, como é que é? Quem é que vocês veem? Vocês veem todos? Tem uma equipa que vê com vocês? Nós vemos muitos mais filmes para além desse número. Nós chegamos a receber 3.000, sem contar com outros filmes que vamos vendo nos festivais a que vamos indo durante o ano. Portanto, é mesmo um gosto muito grande também
por saber o que é que as pessoas estão a fazer e o que é que... Sim, mas há uma equipa grande e somos e é uma equipa que trabalha muito e que também tem muita paixão e para além de ver os filmes é também o trabalho de discuti-los, não é? Que não é um trabalho, ou seja, é um trabalho, mas que também é uma paixão e que é a melhor parte, na verdade, do processo. E portanto temos a Amaranta Abramovici, que também programou a retrospectiva à questão colonial, o Boris Nelepo, o Tomás Baltazar, o Justin Jekyll, o Luca Dintrona, Sara Marques, o Rodrigo Pedro, ou seja, é mesmo uma equipa grande que programa este festival e são muitas conversas e é também o nosso dia-a-dia e é o estar no escritório e conversarmos uns com os outros e com isso ter ideias de coisas que podemos trazer para a programação do festival, porque depois há uma equipa ainda maior do festival e tudo isso faz com que 11 dias por ano possamos apresentar este conjunto de filmes, este conjunto de encontros, este conjunto de estratégias para que pessoas se cruzem umas com as outras. E também nesta discussão e nesta conversa nós vamos construindo caminhos dentro da programação, porque há muitos filmes que se relacionam não só porque estão dentro da mesma secção, mas mesmo noutras, como por exemplo o Rui Guerra, que é realizador de alguns dos filmes na retrospectiva da questão colonial, tem um filme, Tempo Rui, que é uma conversa com ele, e ele, por exemplo, ajudou a fundar o Instituto de Cinema de Moçambique, portanto participou nessa criação de novos cinemas. E então nós convidamos também as pessoas a descobrir um bocadinho também estes caminhos que nós fomos criando na programação de filmes que se vão ligando, não duramente, mas por estas pequenas linhas vermelhas, sabes, que se vão ligando e que são muito importantes para nós também. Nós infelizmente não temos tempo para mais, mas quero agradecer-vos muito. Miguel Ribeiro, Joana de Sousa, obrigado pela vossa disponibilidade em vir aqui ao Observador e falar deste festival. Assim que nos ouve, fica então o convite, não perca até dia 16 as surpresas do DOC Lisboa, consulte toda a programação, adquira os seus bilhetes e tudo no doclisboa.org, não? Exatamente. 2022, portanto, bem-ajam, Miguel, Joana, e até breve. Até breve. Obrigado, corra tudo bem.